Olá, conversaremos agora sobre o ICMS, enfatizando os aspectos peculiares da substituição tributária e a sua associação com custos e preços. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos: entender a substituição tributária e compreender seus efeitos sobre custos e, consequentemente, sobre o processo de formação do preço de venda. De conversas anteriores, vimos algumas características do ICMS. Quer dizer, é um tributo de esfera estadual, incidindo na comercialização, sua incidência se dá por dentro, quer dizer, o percentual incide sobre o preço que já tem o próprio tributo, e pode ser cumulativo ou não cumulativo em função do contexto da organização. Empresas contribuintes do ICMS ou optantes de lucro real geralmente têm no ICMS um tributo não cumulativo, aproveitando créditos de etapas anteriores. Mas quando começamos a tentar entender particularidades do imposto, nós começamos a ver outros desafios, como a figura da substituição tributária e as operações entre diferentes estados. A partir daí, figuras como antecipação tributária, complemento, diferença de alíquota, elas surgem nesse contexto. Quando vamos entender os desafios relacionados à substituição tributária, aí precisamos compreender que se trata de um mecanismo criado aí pelo Estado com o objetivo de atenuar problemas de evasão fiscal e melhorar a prática de fiscalização, onde geralmente um elo da cadeia, muitas vezes o elo primário, né, ou onde a distribuição é concentrada, substitui o recolhimento do tributo dos demais elos. Nesse caso, um tributo específico para isso vai surgir, que é o ICMS da substituição tributária, o ICMS substituto ou substituído. O contexto da substituição surge a partir de uma tentativa de simplificar a fiscalização. Então imagine um contexto de uma operação que tem uma fábrica, alguns atacadistas, muitos mais varejistas e, graças a Deus, para essa operação, muitos mais consumidores. Naturalmente, para o Estado fiscalizar todos os envolvidos daqui, quer dizer, o desafio seria muito grande, porque se cada contribuinte desse está comprando mais caro, vendendo mais barato, quer dizer, está agregando valor, com toda a certeza ele deveria então estar recolhendo também ICMS. Como fiscalizar toda a operação, quer dizer, formada aí por múltiplos elos na cadeia aí de distribuição, quer dizer, o desafio seria muito grande. Então, o que, que o Estado verifica? O Estado verifica que, nesse exemplo, nós temos muitos varejistas, alguns atacadistas, mas uma única fábrica. Então, a simplificação ocorre fazendo com que a fábrica ela recolha o ICMS devido por ela, o ICMS normal, mas, adicionalmente, ela faça o recolhimento por todos os demais elos da cadeia. Então, esse recolhimento complementar, nesse contexto daqui, representa a substituição tributária, notadamente aí do ICMS. Na substituição, quer dizer, toda a arrecadação é concentrada em um único elo, nesse caso específico, na fábrica. Quer dizer, solução para atenuar problemas de sonegação e melhorar esforços de arrecadação, quer dizer, o elo, nesse caso o elo primário, assume o pagamento do tributo, o recolhimento do tributo pelos demais contribuintes. Então, nesse caso, imagine a situação onde a fábrica pratica um preço de 100, mas o consumidor lá na ponta da cadeia, quer dizer, o consumidor, ele paga um preço final de 400. Então, se o Estado tem a capacidade de encontrar esse preço final, aí assumindo a alíquota do ICMS, quer dizer, então imaginando o ICMS com a alíquota de 17%, ora, o que é que o Estado saberia? Se a alíquota é 17 e se o preço de ponta pago no consumo é 400, ao aplicar 17 sobre 400, eu acabo descobrindo que o ICMS que eu gostaria de recolher de toda a operação seria 68.
Então, o que vai acontecer? Quando a fábrica emitiu a nota fiscal no valor de 100, ela já iria recolher dela, imaginando que ela não tivesse créditos antecedentes, ela iria recolher dela um ICMS normal igual a 17. Por que 17? 17% de 100 daria 17. Ora, se o preço de ponto estipulado foi igual a 400, 17% de 400, chegamos a 68. Como o Estado gostaria de receber de toda a operação 68 e recebeu da fábrica 17, o que falta, quer dizer, a diferença para chegar aí nos 68 é o que nós vamos chamar de substituição tributária. Então, nesse caso, o que estaria acontecendo nessa situação? O elo primário da cadeia, nesse caso aí a fábrica, estaria recolhendo o tributo dos demais, estaria substituindo aí o papel do recolhimento dos demais elos da cadeia. Aí, nesse caso, se o preço de venda da fábrica antes da substituição seria de 100, se ela precisou recolher para a Secretaria da Fazenda do Estado a substituição no valor de 51 e que caberia, na verdade, aos outros elos, então aqui o atacadista, quer dizer, se pratica um preço de 200, se a alíquota do ICMS é de 17%, 17% de 200 seria 34, como tem um crédito de 17, quer dizer, o atacadista recolheria 17, e o varejista, quer dizer, recolheria 34, né, que seria o débito, 17% de 468, menos o crédito que veio do atacadista de 34, recolheria 68. Desculpe, recolheria 68 menos 34 de créditos, recolheria 34. Então, quando a gente considera que esse 51 que a fábrica está recolhendo seria, na verdade, devido pelo atacadista 17 e pelo varejista 34, então, nesse caso, ao ocorrer a vigência da substituição tributária, o valor cobrado pela fábrica não seria mais 100, e sim 100 mais 51, que a partir de agora ela está recolhendo o tributo pelos demais elos da cadeia, quer dizer, o valor então cobrado seria 151. Com isso, o atacadista não mais recolhe o tributo, que precisaria recolher para a Secretaria da Fazenda, quer dizer, economiza os 17, só que como pagou a mais 51, quanto é que falta recolher? Falta recolher 34, que era exatamente o que o varejista iria pagar para a Secretaria da Fazenda e agora paga no preço cobrado pelo atacadista. Então, nesse caso, o que é que nós passamos a ter? Nós passamos a ter uma reconfiguração dos preços praticados na cadeia em decorrência da vigência aí da substituição tributária. Então, nesse caso, os preços seriam alterados, porque a partir de agora também não temos mais débitos e créditos, e como não temos mais débitos e créditos, quer dizer, o valor pago corresponde ao próprio custo. Então, nesse caso, o valor pago pelo atacadista para a fábrica foi 151, que vai trazer para o custo, porque não tem mais crédito e débito fiscal. O valor pago seria 234, que carregaria para custo. Se de repente a operação é marcada por uma variedade muito grande de itens, quer dizer, não dá para especificar preços porque a variação é muito grande, aí muitas vezes o Estado simplifica isso por meio do tal do MVA, ou margem de valor agregado, onde então o Estado estima qual é o percentual agregado entre o preço de compra e o preço de consumo, para a partir daí fazer os mesmos cálculos, qual seria o preço na ponta e a partir daí cobrar o tributo. Então essa é uma mecânica peculiar, quer dizer, vigente para o ICMS e caracteriza a substituição tributária. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para a nossa conversa, que era entender a substituição tributária e compreender os seus efeitos sobre custos e também sobre a formação do preço de venda. Bons estudos!